A Europa apresentou um ultimato rigoroso ao Kremlin para a assinatura de um acordo de paz, no qual há exigências severas para a Rússia. E essas exigências surpreenderam até mesmo os próprios europeus. Resumindo, alcançar a paz não se resume apenas a concessões da Ucrânia. Por exemplo, a Europa exige que Moscou retire suas tropas da Bielorrússia, Moldávia, Geórgia e Arménia. A Rússia é obrigada a pagar reparações não só para a Ucrânia, mas também para os países europeus. As eleições na Rússia devem ocorrer sob observação internacional para que o ditador Putin não possa falsificá-las. Nenhuma anistia para os russos por crimes de guerra e, além disso, a Rússia deve reduzir seu exército e reescrever sua legislação. Claro, todas essas exigências soam maximalistas, mas, amigos, elas refletem completamente aquelas exigências insanas que a Rússia faz à Ucrânia e à Europa, e tais exigências não surgiram do nada. A inteligência dos países europeus declarou que Putin está usando as negociações de paz para se aproximar dos Estados Unidos e fechar acordos vantajosos com Donald Trump e não para parar a guerra. Vamos analisar neste episódio as exigências da Europa para a Rússia e discutir por que alguns já chamaram isso de suposta prolongação da guerra. Meu nome é Alexei Pichi, vamos discutir juntos esse tema antes de começarmos este episódio. Peço a vocês que se inscrevam neste canal, deixem um like e escrevam seu comentário abaixo deste vídeo. Além disso, sigam o meu canal no Telegram, Pichi News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, enviou aos Estados-membros da União Europeia um documento intitulado Interesses Fundamentais da Europa para garantir uma justiça abrangente, fundamentos para uma paz duradoura e segurança no continente, com uma lista de etapas que a Rússia deve cumprir para alcançar a paz na Ucrânia. Finalmente, alguém fez isso. Porque o Putin só fica dizendo que quer muito a paz, mas quais são as exigências para o Putin? O que esse desgraçado careca deve fazer para acabar com a guerra? Pois os europeus apresentaram essa lista. Eu sei que agora vão aparecer russos imundos nos comentários, vão chiar, reclamar de como não gostam disso, de como não se importam e assim por diante, mas este episódio é para espectadores sensatos, não para criaturas do pântano. Então, no documento que Kaja Kallas enviou aos parceiros, fala-se sobre a redução do número de tropas de ocupação. Ou seja, a Rússia deve reduzir seu exército, retirar os ocupantes não só da Ucrânia, mas também do território dos países vizinhos, pagar reparações e implementar reformas democráticas na Rússia. O documento afirma que, apesar de a União Europeia não estar diretamente representada à mesa de negociações, que nos últimos meses têm sido realizadas pela Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, seus países financiam uma parte significativa do apoio a Kiev. Por isso, a Europa tem o direito de fazer tais exigências. O documento também contém pontos que são de competência da União Europeia, em particular no que diz respeito à adesão da Ucrânia à UE. Os europeus afirmam que, sem a sua participação nas negociações e sem levar em conta os seus interesses, uma paz duradoura é impossível. Como está indicado no documento, alcançar a paz não se resume apenas a concessões da Ucrânia. Dizem que já basta de pressionar a Ucrânia, como faz Donald Trump. Agora a Europa precisa discutir o que a Rússia deve fazer para que a União Europeia envie seu representante para negociações. Lembro que Emmanuel Macron defende justamente essa ideia, porque deixamos toda a negociação nas mãos dos americanos. Embora alguns tenham chamado as exigências da UE de maximalistas, elas realmente correspondem às que foram apresentadas pelos russos. Então, quais concessões Bruxelas exige da Rússia? Vou listá-las a seguir. Primeiro, se Kiev concordar em reduzir o número das forças armadas da Ucrânia e retirá-las de algumas áreas na linha de frente, Moscou deve fazer o mesmo, reduzir o exército russo e retirar os ocupantes russos da linha de frente. Em segundo lugar, não é preciso reconhecer de jure os territórios ocupados. Eles devem ser desmilitarizados. Em terceiro lugar, a Rússia deve cessar as campanhas de desinformação, sabotagem, ataques cibernéticos e violações do espaço aéreo contra a Europa. Em quarto lugar, os russos não podem interferir nas eleições dos países europeus e dos estados vizinhos. Em quinto lugar, é necessário retirar as armas nucleares do território da Bielorrússia. Em sexto lugar, o Kremlin também deve abandonar a presença militar russa na Bielorrússia, na Ucrânia e na República da Moldávia. Isso é a primeira vez que se ouve, quando dizem aos russos sujos para saírem de todos os territórios ocupados, juntarem suas coisas e irem embora. Sétimo,
Proibir para a Federação Russa qualquer anistia geral por crimes de guerra, nem sequer discutir isso, todos esses criminosos de guerra devem ser punidos. Oitavo, a Rússia deve garantir o acesso de investigadores internacionais aos locais de possíveis crimes. Nono, os compromissos internacionais devem ter prioridade sobre a legislação interna da Federação Russa. Décimo, a Rússia deve pagar reparações não só para a Ucrânia, mas também para os países e empresas europeias, além de compensar os danos ambientais. 11º, a realização de eleições na Federação Russa deve ocorrer sob controle internacional. Aqui está justamente uma resposta espelhada ao Kremlin, que gritava sobre a necessidade de impor administração externa em Kiev para realizar eleições e para afastar Zelensky e o atual governo da Ucrânia do poder. A Europa diz: em Moscou faremos o mesmo, aí sim podemos conversar. O 12º ponto. O Kremlin é obrigado a libertar os presos políticos. O 13º. Repatriação de civis e crianças deportados. O 14º. Respeito aos princípios da liberdade de imprensa. O 15º. Revogação na Federação Russa das leis que restringem a atividade da mídia independente e da sociedade civil. O 16º. A Federação Russa deve cooperar na investigação da morte dos políticos de oposição Alexei Navalny e Boris Nemtsov. Foi informado que os embaixadores da UE discutirão o documento e depois algumas partes poderão ser analisadas pelos ministros das Relações Exteriores do bloco. Tudo isso é necessário para tentar restabelecer o contato direto dos europeus com os russos. Vale ressaltar que a ideia de retomar os contatos com o Kremlin no âmbito das negociações de paz para encerrar a guerra na Ucrânia já causou certa divisão dentro da UE. Alguns países defendem, ainda assim, a nomeação de um enviado especial para negociar com os russos, como fez a Casa Branca ao nomear Steven Witkoff e Jared Kushner. Outros afirmam que a Rússia precisa fazer concessões antes de qualquer discussão sobre diálogo. E aqui, alguns afirmaram que essas exigências da Europa apenas prolongam a guerra. Por quê? Porque Vladimir Putin nunca vai concordar com isso. Mas hoje, os líderes das agências de inteligência europeias avaliam de forma pessimista as chances de se chegar a um acordo este ano para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Apesar da declaração do presidente americano Donald Trump de que as negociações mediadas pelos Estados Unidos aproximaram a perspectiva de um acordo de paz. Bem, em primeiro lugar, hoje o Kremlin já declarou que a mediação dos Estados Unidos já está em dúvida. Eles não gostam que Trump, por exemplo, além de pressionar a Ucrânia, também imponha sanções contra o setor de petróleo russo, tipo, o que é isso? Se Trump é o mediador, então ele deveria estar totalmente do lado de Moscou. Bem, nós entendemos que a lógica dos moscovitas é extremamente distorcida, e eles acham que mediação significa que devem estar do lado deles. Então, vamos voltar às conclusões da inteligência europeia, baseadas nas declarações dos chefes de 5 serviços de inteligência europeus. Afirmam que a Rússia não busca encerrar a guerra rapidamente, mas usa negociações com os Estados Unidos para tentar suspender sanções e firmar acordos comerciais, não para acabar com o conflito. E hoje o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aparece e declara que, vejam, nós ficaríamos felizes em fechar acordos comerciais e econômicos super vantajosos com os americanos, ficaríamos felizes em entregar aos americanos o desenvolvimento dos nossos campos de petróleo, gás e assim por diante. Mas, ele diz, para começar isso, as sanções atrapalham, insinuando que os americanos deveriam primeiro retirar as sanções e só depois vamos discutir a cooperação. Pois é, essas observações da inteligência europeia apontam para uma diferença marcante de pontos de vista entre as capitais europeias e a Casa Branca, que quer fechar um acordo de paz até junho, antes das eleições intermediárias para o Congresso dos Estados Unidos em novembro. E Trump afirma que, na opinião dele, o ditador russo Vladimir Putin quer muito fechar um acordo de paz. Mas na Europa tem certeza de que isso é uma grande besteira. E os próprios russos confirmaram isso hoje. No Kremlin, lembraram que, para alcançar a paz na Ucrânia, Putin ainda exige a desmontagem de fato da OTAN. Na véspera, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que a Rússia vai exigir da OTAN uma garantia legal de não expansão como parte do acordo de paz. Essas exigências prevêem o cancelamento do posicionamento de forças e sistemas nos países que aderiram à aliança após 1997. Além disso, Putin exige que a OTAN abandone a política de portas abertas, a expansão para o leste e as parcerias no flanco oriental, incluindo com a Ucrânia.
Portanto, a exigência da Europa para que os moscovitas retirem as tropas russas de todas as regiões ocupadas, não só na Ucrânia, mas também, por exemplo, na Moldávia e na Geórgia, já não parece tão absurda assim. Além disso, é claro que eu entendo que essas são exigências extremamente maximalistas. Desculpe pela tautologia. De fato, se vivermos no mundo real, entendemos que Moscou não vai cumprir todas essas exigências, entendemos que são exigências feitas em um mundo democrático ideal. Mas aqui é importante entender que se a Europa faz essas exigências, isso significa que ela não vai cair naquele acordo que pode surgir entre Putin e Trump. E, por exemplo, se Trump realmente começar a cancelar as sanções americanas contra a Rússia, a União Europeia não fará isso. Se ele fixar essas exigências para Moscou, ele vai dizer: ouçam, nós adoraríamos cancelar as sanções europeias, mas aqui está nossa lista de exigências, que o Putin as cumpra, depois cancelamos as sanções, depois podemos conversar. Ou seja, dessa forma, a Europa recupera sua autonomia nessa situação. E além disso, não se esqueça que, por exemplo, o sistema SWIFT, as transferências bancárias, não serão desbloqueadas para Moscou sem o consentimento de Bruxelas, por mais que Donald Trump queira isso. Por quê? Sim, porque a sede dessa organização fica na Europa, e ela é administrada pela Europa. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar um like se este episódio foi interessante e útil para você. Você pode apoiar financeiramente o nosso canal no YouTube com sua doação ou assinatura paga pelos links e informações na descrição deste vídeo. Lá existem várias plataformas diferentes, escolha aquela que for mais conveniente para você. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.